Olá, pessoal. Aqui é o professor Geraldo Góes, de volta ao nosso mapa da aprovação do IESG, disciplina de finanças para Banco Central, Tesouro Nacional, CVM. Pessoal, vamos lá então. Hoje, no nosso mapa da aprovação, nós vamos estudar retorno e risco de uma carteira, ok? Vamos lá então. O primeiro conceito importante é você lembrar, né, gente, que o retorno da carteira é a média ponderada dos retornos individuais dos ativos que compõem o portfólio, que compõem essa carteira. Então, é interessante. Se a gente chamar dois ativos cujos retornos são RA, ativos A e B, cujos retornos são RA e RB, e a gente chamar de esse Azinho, A minúsculo, a participação relativa, quer dizer, o peso do ativo A na carteira, e chamar Bzinho minúsculo aqui, a participação relativa, quer dizer, o peso do ativo B na carteira, obviamente que esses pesos, né, gente, em valor, obviamente, tá claro? Esse peso, essa participação relativa, só faz sentido em valor. Então, quem é o retorno do portfólio RP? É simplesmente ARA mais BRB. Ora, é uma média ponderada, porque A mais B tem que dar 1, né, gente? Porque se a soma dos pesos, a soma dos pesos total tem que ser 100%, né? Então, em termos unitários, a soma tem que dar 1. Então, nunca esqueça disso. O retorno de uma carteira é a média ponderada dos retornos individuais, ok? Bem, e a variância da carteira? Lembrando que o risco da carteira é o desvio padrão, e o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Aí que está, olha só, quem é a variância de uma carteira, gente? A variância de uma carteira tem pelo menos, né, dois ativos, A e B, e tem uma certa composição, certo peso de cada ativo. Então, a variância de uma carteira pode ser representada como sendo a variância de ARA mais BRB, onde RA é o retorno do ativo A, RB é o retorno do ativo B, A e B são os respectivos pesos. Que é a variância de uma soma, lembra? É a variância do primeiro, a variância de ARA, que é A ao quadrado, variância do retorno do ativo A, mais a variância do segundo termo aqui. Então, que é a variância desse segundo termo? É variância de BRB, é B ao quadrado, variância do retorno do ativo B, mais 2 vezes A vezes B, vezes a covariância entre retornos do ativo A e B. Tá claro? Então, essa aqui é a variância do portfólio. É o quadrado da participação de um ativo vezes a variância dele, o quadrado da participação do outro ativo multiplicado pela respectiva variância, mais 2 vezes o produto dos pesos e multiplicado pela covariância entre os retornos dos ativos. Ok, pessoal? Lembrando que a gente pode escrever isso nessa notação, né? Então, quem é a variância do portfólio, gente? Sigma 2P, A ao quadrado, sigma 2A, mais 2AB, sigma 2AB, mais B ao quadrado, sigma 2B. Então, sigma 2A significa a variância do retorno do ativo A. Sigma 2B, a variância do retorno do ativo B. A e B são os respectivos pesos, e sigma 2AB, gente, esse AB significa covariância, tá? Sigma 2AB é a covariância entre retornos ativos. Bem, isso é o desvio, isso é a variância. Aqui é o desvio padrão, é só tirar a raiz quadrada. Se você pegar isso aqui e tirar a raiz quadrada, isso aqui eu tenho um desvio padrão do portfólio, ok? Bem, veja, uma coisa importante, né, é que vamos lembrar que quem é a correlação? A correlação Rho, por definição, a correlação é a covariância dividido pelo produto ou desvio padrões. Então, a correlação é a sigma 2AB, quer dizer, a covariância entre o retorno do ativo A e o retorno do ativo B, dividido por sigma A, que é o risco do ativo A, desvio padrão do retorno do ativo A, vezes sigma B, que é o desvio padrão do retorno do ativo B. Logo, multiplicando em cruz, quem é a covariância? A covariância sigma 2AB é Rho vezes sigma A vezes sigma B. Então, olha que interessante. Você tinha aqui essa fórmula da variância do portfólio, sigma 2P, em função da covariância, tá vendo? Sigma 2AB. Se você simplesmente substituir agora esse sigma 2AB aqui por Rho sigma A sigma B, você tem essa fórmula, então, onde você tem a variância da carteira em função da correlação. Então, quem é a variância da carteira? É A ao quadrado vezes sigma 2A, vezes a variância do ativo A, mais B ao quadrado vezes sigma 2B, quer dizer, o peso do ativo B ao quadrado vezes a variância dele, mais 2 vezes o produto dos pesos, AB, vezes a correlação Rho, vezes o produto dos desvios padrões. Essa fórmula é muito interessante, gente, porque esse sigma 2A eu posso ler direto como variância do retorno do ativo A, ou
posso pensar como sendo o risco do ativo A ao quadrado. Sim, porque se o desvio padrão é raiz quadrada da variância, se o desvio padrão é raiz quadrada da variância, quem é a variância? É o desvio padrão ao quadrado. Ok? Então, com isso, né, gente, nós temos sabemos calcular o retorno e o risco, tá, de uma carteira. Olha esse exercício, então. O retorno esperado médio de um portfólio é calculado a partir da média aritmética ponderada dos ativos que compõem? Verdadeiríssimo. Quem é o retorno do portfólio, gente? É o somatório de AI e RI, onde AI é o peso do ativo I e a soma dos pesos tem que dar 1, por isso que é uma média ponderada. Então, questão do Banco Central, certíssimo. O retorno de uma carteira é a média ponderada dos seus retornos individuais. Agora, olha esse exercício aqui, tá? O desvio padrão esperado de um portfólio é calculado a partir da média aritmética ponderada dos desvios padrões? Não, errado, não é, pessoal. Por quê, gente? Porque, vamos lá, né? Lembre-se, né, que a variância do portfólio é A ao quadrado sigma 2A mais 2AB vezes a covariância sigma 2AB mais B ao quadrado vezes a variância do retorno do ativo B. Tá claro? E quem é o risco? É tirar essa raiz quadrada. A raiz quadrada disso aqui, da variância, não vai ser igual simplesmente a sigma A, B sigma B. Porque entenda, né? Quem é a média ponderada, gente? Quem é a média aritmética ponderada do desvio padrão de cada ativo? Ó, sigma A é o risco do ativo A. Sigma B é o risco do ativo B. A vezes sigma A mais B sigma B é o risco ponderado. É a média aritmética dos riscos. Só que, claro que a raiz quadrada, né? A raiz quadrada desse caminhão aqui vai ser diferente disso aqui. Em regra, a não ser, olha que interessante, que coisa interessante. A não ser o quê, gente? A não ser que a correlação entre os ativos seja igual a 1. Isto é, se existe uma relação. O que é ρ igual a 1, gente, o retorno dos ativos? É quando os ativos, o retorno dos ativos, tem uma correlação perfeita positiva. É como se ele se comporta como se fosse um ativo, como se fosse o mesmo ativo, entendeu? Então, se você aplicar a fórmula aqui do ρ, né? Então, em lugar do ρ aqui vai ser 1. Na verdade, então, isso aqui vai ser A sigma A mais B sigma B ao quadrado. Quando você tirar a raiz quadrada, aí sim. Né? Mas isso é um caso particular, tá claro, gente? Né? Então, em regra, não é. Então, é errado. Eu não posso afirmar que o desvio padrão do portfólio é o risco ponderado. Só é o risco ponderado quando a correlação entre os ativos é igual a 1. É a recuperação perfeita. O ρ é igual a 1. Tá claro? É claro, né, gente? É como se o ativo... Se a correlação é igual a 1, é como se tivesse o mesmo ativo. Então, é como se não estivesse diversificando. Ok? Bem, mais uma questão. Na construção da carteira de mercado, assume-se a hipótese de expectativa homogênea entre os investidores quanto ao retorno esperado e ao risco. Claro, né? Você vai pensar que o retorno e o risco de um ativo é característica do próprio ativo, né? E não subjetivo para cada agente de mercado, ok? Então, é correto. Então, pessoal, com isso, nós fizemos mais um exercício, um tópico do edital relativo, no caso agora, a retorno e risco de uma carteira. Abraço, pessoal. Até a próxima.